continuamos com a nossa aula sobre verbos pronominales, vamos identificá-los em la frase. En lo trozo del texto. Un día normal en la vida de Carlos. Carlos es un chico bonaerense que vive con unos amigos en Salamanca. Tiene 20 años y es estudiante de matemáticas. Es una persona muy sistemática, cree en sus compañeros de piso. Compañeros de piso, compañeros de quarto. Hace todos los días lo mismo. Então, o Carlos, todos os dias ele faz o mesmo. Por la mañana se despierta a las 7:30. Então, pela manhã, ele se levanta às 7:30. Pero no se levanta nunca hasta las 8, porque le gusta leer um pouco em la cama. Então, vamos devagar. Por la mañana se despierta às las 7:30. Ele acorda, tá? Às 7:30, mas ele não se levanta nunca até 8 horas, porque ele gosta de ler um pouco na cama. Nessa frase aí, nesse pedaço, nesse troço de texto, troço é pedaço, gente. Nesse troço de texto, aonde está aí o verbo pronominal que vocês estão vendo? Onde tem verbo pronominal aí? Se despierta e se levanta. Então, despertar-se e levantar-se são exemplos de verbos pronominais. Primeiro, se ducha e se afeita, pero nunca se corta com la lámina. Luego, se lava los dientes, se peina, se ducha, se viste e desayuna. Um café com leite e tostadas. A las 8:30 sale de casa e corre el autobús para ir a la facultad. Sempre va a la clase em autobús. Las clases empiezan a las 9 e terminam a las 10. Então, primeiro, o que o Carlos faz? Se ducha, duchar-se, o que é? Tomar banho. Então, o verbo duchar-se, tomar banho. Afeitar-se é fazer a barba. Se lava los dientes é escova os dentes. Se peina é peinar-se, que é pentear-se. Se veste é vestir-se, desayuna, toma café. Um café com leite e torradas. Às 8:30 ele sai de casa e pega o ônibus. Corre o autobus, pega o ônibus para ir para a faculdade. Ele sempre vai à aula de ônibus, as aulas começam às 9 e terminam às 10. O que vocês podem notar aí? Se ducha, se afeita, se corta, se lava, se peina, são verbos pronominais que, quando conjugados, o pronome vem para frente do verbo. O verbo no infinitivo, o pronome vem depois do verbo. Então, o verbo afeitar-se, conjugado fica se afeita, que é fazer a barba. Verbo duchar-se, o se, que é o pronome vem do infinitivo, vem depois do verbo. Quando o verbo conjuga, o pronome passa para frente. Se ducha. Deu para vocês entenderem? Espero que sim. Vamos lá. Después de la clase, se come unas entilhadas riquíssimas com alguns amigos en el comedor universitário e a veces estudiam juntos em la biblioteca. Então, depois da aula, ele come com os amigos umas entilhadas. O que é entilhadas? É uma torta de milho com molho crocante, com alguns amigos no refeitório universitário. Comedor é o famoso bandejão, né? Então, comedor universitário é o bandejão. E, às vezes, estudam juntos, o Carlos e os amigos, na biblioteca. Antes de ir-se, compra em um supermercado todo o que necessita. Antes de ir embora, antes de ir-se, ele compra no supermercado tudo que ele precisa. Alguns dias, quando tem tempo, hace um pouco de deportes por la tarde. Se divierte ao passear em bici por um grande parque que há cerca de sua casa. Alguns dias, quando ele tem tempo, ele faz um pouco de esportes pela tarde. Se diverte ou se distrai ao passear de bicicleta por um grande parque que tem perto da sua casa, perto da casa dele. Todas as noites cena em casa com seus companheiros de piso. Todas as noites ele janta em casa com seus companheiros de
quarto, seus companheiros de apartamento. Después de cenar, se cepilla los dientes, vê um pouco la tele ou navega por internet. Então, depois de ele jantar, ele escova os dentes. Verbo pronominal é cepilhar-se los dientes. Então, é se cepilha los dientes, que é escova os dentes, vê um pouco de televisão ou navega pela internet. Todas as noites se acuesta a las 0 horas. Todas as noites ele se deita. Acostar-se, em espanhol, é o verbo deitar para dormir. Acostar-se, quando conjuga, o pronome vem para frente e fica irregular, não é se acosta, é se acuesta. E troca. Então, todas as noites ele se deita meia-noite. Los sábados e los domingos por la mañana juega al baloncesto em um equipo profissional e por la noite sale de copas com seus amigos. Então, aos sábados e os domingos pela manhã, ele joga basquete num equipe profissional e à noite ele sai para os barzinhos com seus amigos. Carlos é uma pessoa simpática, pero demasiado sistemática. O Carlos é uma pessoa simpática, mas ele é muito sistemático, ele é muito metódico. Então, o verbo pronominal, nós já vimos alguns exemplos aí no texto que fala sobre a rotina diária do Carlos. Como o próprio nome já disse, este tipo de verbo necessita sempre um pronome personal para ser conjugado. Então, como o próprio nome diz, o verbo pronominal, ele vai sempre precisar de quê? De um pronome pessoal para ele ser conjugado. Entre eles, tem dois tipos de verbos. Se encontram os verbos recíprocos e os verbos reflexivos. Exemplos. Banhar-se, lavar-se, morir-se, cair-se, limpiar-se, cuidar-se, alimentar-se, etc. A continuação, a seguir, se apresentam algumas orações com estes verbos. Juan se lava as manos. O João lava as mãos. Ela se cuida do cabelo. Ela cuida do cabelo. Me alimento sanamente. Eu me alimento, que alimentar-se, eu me alimento sadiamente, saudavelmente. De forma sadia. Os verbos reflexivos, os verbos propriamente reflexivos, são aqueles em los quais o sujeito executa e sofre a ação del verbo. Então, o verbo reflexivo é aquele na qual o sujeito ele executa e ele mesmo sofre a ação executada por ele. Exemplo, yo me levanta, tu te levantas, ele, usted se levanta. Nosotros nos levantamos, vosotros os levantais, ellos, ellas, ustedes se levantam. Então, levantar-se é um verbo reflexivo. Eu executo a ação e a ação cai sobre mim. São verbos reflexivos. Então, exemplos de verbos reflexivos. Alamar-se, alegrar-se, apartar-se, aproveitar-se, identificar-se, lhe amar-se, por exemplo. Eu me chamo Marice. Meu nome é Marice ou eu me chamo Marice. Então, me llamo, lhe amar-se, aí como me sou eu, o pronome é um pronome que equivale a mim, Marice, me llamo Marice, te llamas Juan, e por aí vai. Então, são verbos reflexivos esses e mais outros exemplos, e também naqueles que usamos para tratar de los hábitos diários. Os hábitos diários nossos são verbos reflexivos, que são duchar-se, lavar-se, banhar-se, levantar-se, afeitar-se, que é fazer a barba, maquilhar-se, despertar-se, acostar-se, que é deitar para dormir, cepilhar-se, que é escovar os dentes, peinar-se, pentear-se, vestir-se, cuidar-se, alimentar-se, limpiar-se, etc. Então, esses verbos usados para tratar de hábitos diários, de hábitos de higiene, são verbos reflexivos. Verbos reflexivos en el pretérito. Então, os hábitos diários. Aqui, vocês esqueçam o verbo reflexivo no pretérito. Nós vamos ver aqui só em relação aos hábitos diários, tá?
Quais são? Vestir-se, cortar-se, banhar-se, maquilhar-se, cepilhar-se, afeitar-se, quer dizer, cepilhar los dientes, né? Peinar-se, que é pentear-se, relaxar-se, estirar-se, estirar-se, por exemplo, vou me estirar na cama, me jogar na cama, deitar na cama. Me estirei na cama, porque estava muito cansada. Despertar-se, que é levantar, lavar-se, dormir-se, limpiar-se, levantar-se, duchar-se, que é tomar banho, poner-se, por exemplo, me pongo uma chaqueta azul, poner-se no sentido de vestir, tá? Em espanhol não vai falar que me visto com uma peça tal, não. Em espanhol é me pongo, vamos falar, eu vou usar um vestido vermelho, vou vestir um vestido vermelho, me pongo um vestido rojo, tá? É no sentido de poner-se, de usar peça de roupa, de colocar algum acessório. Alimentar-se, arreglar-se, que é arrumar no sentido de vestir uma roupa para se produzir, para sair. Pintar-se também pode ser a mesma coisa que maquilar-se, se pintar, se maquiar. Los hábitos diários. Cuenta-nos um pouco dos hábitos diários. Então, aqui, quem quiser falar, né, por exemplo, eu, Marice, me despierto a las 6:30, eu acordo cedo, gente. Me despierto a las 6:30, depois vou a duchar-me, então vou a duchar-me, vou tomar banho. Então, depois, cada um pode falar seus hábitos diários de vocês, lembrando que me ducho, aí eu tomo banho, vamos supor, eu tomo banho às 9 horas, me ducho às 9 horas. Eu tomo banho às 9 horas. Agora, eu vou tomar banho às 9 horas, vou a duchar-me às 9 horas, entendeu? Então, tem diferença. Duchar-me, o pronome vem depois do verbo, quando o verbo está no infinitivo. E quando eu conjugo o verbo, o pronome vem antes. Me ducho às 9 horas. Eu tomo banho às 9 horas. Tem diferença do verbo no infinitivo para o verbo conjugado. Então, que haces desde que te levantas? Hasta el momento em que te acuestas. Então, o que você faz desde o momento que você se levanta até o momento que você se deita, tá? Acostar é deitar, levantar é levantar da cama a hora que você levanta. Então, os hábitos diários, nós vamos usar esses tipos de verbo. Las oraciones recíprocas são um tipo especial de oração reflexiva em que há mais de um sujeito que realiza e sofre a la vez la ação del verbo. Então, as orações recíprocas são um tipo especial de oração reflexiva, na qual há mais de um sujeito que realiza e que sofre a la vez e ao mesmo tempo a ação do verbo. Esse tipo de oração sempre é construída com o quê? Com sujeitos no plural. Então, esse tipo de oração sempre se construem com sujeitos em plural. Algunos de los principales verbos recíprocos son los siguientes: amar-se, odiar-se, ayudar-se, pegar-se, matar-se, conocer-se, querer-se, etc. Ejemplo: Eduardo e Felipe se pegaram, el uno a outro, saíram de tapa, né, um com o outro, foram bater um com o outro. Sempre nos ayudamos, el uno al otro. El dia de Navidad, as pessoas se regalam coisas uma a las outras. No dia de Natal, as pessoas trocam presentes, se presenteiam coisas, trocam presentes. Esses são os verbos recíprocos. Existe mais de um sujeito que realiza e sofre ao mesmo tempo a ação do verbo. Pero pongan atenção. Olha o orro aí, orro. Alguns verbos cambiam um pouco o significado quando se usam com ou sem pronombres. Tava bom demais para ser verdade, né? Tava muito fácil para ser verdade. Pois é, existem algumas exceçõezinhas que é o que nós vamos ver, tá? Observe esses exemplos. Acordar com acordar-se.
Los gerentes acordaram que a huelga seria suspensa. Então, os gerentes concordaram que a greve seria suspensa. Chegaram a um acordo. Te acuerdas daquela chica que está parada junto ao bar? Você se lembra daquela menina que está parada junto ao bar? Então, gente, tem diferença entre o verbo muda um pouco o sentido do verbo quando se usa com pronome ou sem pronome, tá bom? Espero por vocês na próxima videoaula. Besitos a todos e hasta pronto.